Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem não assistiu o vídeo 1, volta lá, porque tem as informações de como tudo começou no diagnóstico da Stephanie. Nesse aqui, eu vou dizer para vocês como foram as terapias que a Stephanie recebeu em Nova York, com o Word Intervention, que é a. Ai, meu Deus, em português é difícil, porque eu não sei, porque ela foi tratada aqui, não no Brasil. Então, é uma intervenção precoce, né? É, a gente ganhou vários serviços com professora especial, professora especializada, né? Professora especial e terapia ocupacional, fono e por causa da seletividade alimentar, ela recebeu o food therapy. E daí, a Stephanie chegou aqui nos Estados Unidos quando ela tinha já 2 anos e pouco. A Stephanie começou a falar com 2 anos e meio, porque ela fazia sessões de fono, mas aí eu já tinha também introduzido umas cartinhas com palavras e eu mostrava para ela a cartinha e lia o que estava escrito e eu fazia isso constantemente com ela. Ela gostava de aprender. As brincadeiras que ela fazia, ela gostava de aprender, ela prestava atenção. Então, gente, com 2 anos e meio, a Stephanie começou a falar e ler ao mesmo tempo, em inglês. A Stephanie, ela teve a língua mãe dela é o inglês, porque ela começou a falar aqui nos Estados Unidos. E hoje ela fala português, mas ela ainda fala com sotaque e um pouco errado, né? Por causa dos artigos feminino e masculino e coisa assim, ela ainda se perde um pouco, mas ela fala português também. Então, ela teve esse transtorno alimentar, né? Então a gente fez as terapias alimentar, só que foi muito difícil porque ela não experimentava comidas novas. Até mesmo a terapeuta disse: nossa, como ela tem essa rigidez de não aceitação, porque outras crianças pelo menos lambiam os alimentos, sabe? Porque eles começam assim, eles mostra a textura, você pega, você experimenta, e ela não experimentava. Até hoje ela é assim, com coisas assim, ela faz uma cara de nojo, ou ela cheira e não apetece a experimentar, ou ela cheira e até dá uma mordidinha, ela fala que tá gostoso, mas não quer. Entendeu? É complicado ali. Mas com relação à alteração sensorial, ela não podia ficar molhada. Quando ela sai na rua e se molha ou se suja, ela logo quer trocar de roupa. Então hoje ela com 9 anos eu ainda tenho roupa que eu levo no carro ou na mochila. A gente vai muito para Disney, então eu sempre tenho wipes, né, para limpar as mãos, quando ela se suja, para ela se limpar, porque é uma coisa que altera o humor dela, é essa coisa sensorial. E também pular na bola, ela gosta, olha, eu vou pegar uma bola aqui para vocês verem, uma bola de malhar, essa bola é tão velha, ela gosta de sentar nessa bola e assistir televisão e ela pula, ela gosta de ir no pula-pula, ela gosta de fazer esse tipo de movimento, acho que para autorregulação dela, né? E o que mais? Terapia ocupacional ela fez por conta disso, só que ela foi, como diz, quando você termina um tratamento, ela recebeu alta rápido desse tratamento sensorial. E a fono, ela continuou tendo fono, acho que por 1 ano ela fez a fono, ou 2. Não me lembro. Ela fez a fono porque ela tinha dificuldade em falar a letra L. Mas a Stephanie, ela aprendeu a ler e falar ao mesmo tempo. Então, o que esperar, né? De uma criança que lê e fala ao mesmo tempo. Ela era uma criança muito fofinha. Todas as terapeutas ficavam apaixonadas com ela, o jeitinho dela falar e tudo, uma criança muito doce, mas ao mesmo tempo, quando ela ficava brava, ela não queria cooperar com nada. Então, ela teve um pouquinho
de TOD, assim, ou você tem TOD ou não tem, mas eu costumo dizer que ela teve um pouquinho, porque com ela as coisas, às vezes, como ela tem essa rigidez cognitiva, ela quer ir contra você algumas vezes. Então, ela quer fazer o que ela quer e ela argumenta e ela é forte no querer dela. Aí, na escola, o que eu falo para os professores? Olha, a Stephanie, ela é um pouco difícil de lidar, mas se você der tarefa para ela fazer na escola, se você colocar ela em charge de fazer alguma coisa, tipo, a Stephanie vai ajudar o professor a fazer não sei o quê, e ela já se sente parte disso e ela não dá problema. O problema é que nas escolas públicas a criança tem que caber numa caixinha que o professor quer colocar, sabe? Que todo mundo tem que ser igual, tem que fazer aquilo. E, gente, com criança atípica não tem como fazer essas coisas. Por quê? O autismo de cada pessoa autista é diferente. Elas não têm uma receita de bolo, não tem como trabalhar com uma criança igual trabalha com outra. Eles são diferentes, alguns têm problemas sensoriais, outros têm problemas de outra coisa, outros têm problema de concentração. A Stephanie tem um problema de concentração. Não sei se é TDAH, mas ela tem uma dificuldade de concentração. E o que eu faço para melhorar isso? Eu dou suplementação para ela. Eu dou ômega 3 com EPA, né? Com aquele óleo que é DHA também para o cérebro, né? Para funcionar de forma mais rápida. E eu dou também taurina para ela. Mas olha, suplementação você tem que ver com o seu médico. Então, eu sou apenas mãe. Eu tô aqui falando com vocês como uma mãe de uma criança atípica. Vocês têm que fazer suas próprias pesquisas e vocês têm que ajudar seus filhos. Por quê? Uma vez eu escutei essa frase e eu nunca mais esqueci na minha vida, que é: toda mãe é advogado do seu filho. Então, se seu filho tem algum problema cognitivo, algum problema, se ele é atípico, se tem dificuldade, se é especial, você é a advogada do seu filho. Então, você lute para que seu filho receba o melhor cuidado possível. Só que aí é que tá, muitos pais ficam em negação, não querem aceitar. Gente, eu tive negação dentro da minha própria família, de pessoas não aceitarem que a Stephanie tem autismo, de pessoas dizendo: não, mas ela parece normal, não, mas ela não sei o quê, ah não, isso é mimo, é mimada, ela é mimada, olha, você tem que fazer desse jeito com ela, para ela ficar boa, você não pode tratar ela como uma criança especial, você não sei o quê. Gente, só a mãe, só quem tá 24 horas cuidando do seu filho pode ver como que as coisas funcionam com ele, né? E no caso da Stephanie era assim, ela era uma criança doce, mas ao mesmo tempo ela fazia os crises dela de autista e era difícil de lidar. E aí, quando você chega nessas crises, quem está lidando com a criança? A mãe. Por quê? É a mãe que resolve tudo da criança. Às vezes o pai, mas muitas das vezes é só a mãe. E eu sempre falo isso. Se você não aceitar que seu filho precisa de ajuda, seu filho não vai ter a ajuda necessária que ele precisa. O primeiro passo é a aceitação do autismo. Se você não aceitar que seu filho precisa de ajuda, você não vai conseguir dar a ajuda que ele precisa. E ele precisa de ajuda para se desenvolver, para se tornar, né, uma criança mais ativa. Você tem que estimular seu filho a aprender. Então, eu digo isso: crianças autistas recém-diagnosticadas, procurem um canal no YouTube, tem tantos canais, gente, tem um canal que é maravilhoso, que chama Nossa Vida com Alice. A criança que ela não fala, que assiste aquele canal, olha, é uma ajuda e tanto. Tem outros canais de musiquinhas, entendeu? Porque a criança autista, ela pode às vezes não falar, mas ela pode cantar. E ela tá aprendendo palavras novas e tá aprendendo com a música. Tem música terapia,
Tem ecoterapia, tem a terapia do cavalo, né? Que é excelente, gente, terapia do cavalo. Só que infelizmente eu não tinha dinheiro para pagar para minha filha ir nas terapias equinas. E só que as outras terapias funcionaram para ela, mas igual eu tô dizendo para vocês, vocês têm que replicar tudo que vocês aprendem nas terapias em casa. Por quê? A terapia é uma pequena fraçãozinha do seu dia, mas o que você faz em casa é o que realmente vai contar para o seu filho progredir e ter sucesso na vida dele de criança para adulta, porque essa transição de criança para adolescente é muito difícil, os hormônios alteram e tudo se complica. Se você não tiver uma base ali como criança, seu filho vai sofrer muito mais na adolescência. E se seu filho não tiver na criança e adolescência, na fase adulta vai ser terrível. Ele vai se isolar, ele vai se achar diferente de todo mundo, ele não vai, como eu vou dizer, ele não vai se sentir pertencente ao grupinho de amigos, a nada, sabe? Então, quanto mais você puder jogar seu filho, como eu digo, no bom sentido, no meio de crianças que não têm, no meio de crianças que não são típicas, né? São típicas e atípicas. O atípico é o autista e típicas são as outras crianças. Você tem que colocar eles no meio, você tem que mostrar as diferenças. Se for preciso, você explica para os outros crianças que seu filho tem autismo. As crianças precisam ter mais consciência, né, de ter uma criança autista no seu meio, para que não gere bullying, para que não gere tratamento diferente com crianças atípicas que não conseguem se comunicar direito. Então tem que ter uma empatia. E essa empatia, às vezes, a gente só consegue se a gente verbalizar e falar que seu filho tem autismo e tudo bem quanto a isso, né? É muito difícil, eu confesso para vocês que até hoje eu tenho dificuldade com isso. Quando eu vejo que algum grupo de pessoas está tratando minha filha diferente ou tá falando que ela é estranha, porque isso acontece de vez em quando. As crianças, gente, umas são muito boas, inocentes, outras são más. E quando elas criticam a criança, né, autista, dói muito para a mãe que está perto ver isso. Por exemplo, se você leva seu filho no parquinho, você vê que tem mais crianças lá que já estão brincando, seu filho tenta entrar na brincadeira e ele não é aceito, você vê que às vezes os comentários das outras crianças, essa menina é estranha, esse menino é estranho, não vamos deixar ele brincar. Isso corta o coração de um pai e de uma mãe, sabe? Mas se você achar que você deve explicar para o grupinho de crianças, falar, olha, convida ele para brincar, ele tem dificuldade com isso e com aquilo, é muito legal você aceitar outras pessoas que não é do seu círculo de amizade, sabia? Você vai estar fazendo uma coisa boa. E os pais de crianças típicas também deveriam fazer isso. Eu acho que a conscientização e a empatia estão em falta, apesar de que se fala muito do dia do autismo, aceitação, inclusão, mas nos dias de hoje tá difícil, sabe, nas escolas. Mesmo aqui nos Estados Unidos eu vejo isso. Esses dias eu levei a Stephanie numa feirinha de hispana e brasileira, até ver coisas brasileiras também, de outros países que falam espanhol, países da América Latina. E aí ela chegou lá e viu uma amiguinha, ela correu em direção dessa amiguinha e a amiguinha falou pra ela, eu não vou brincar com você que eu já tô brincando com outra amiguinha. Gente, essa menina veio tremendo a boca assim para baixo, sabe? Que me deu um aperto no coração, deu vontade de chorar com ela, porque o olho dela encheu de lágrimas. Ela falou, que vergonha. Eu falei, o que foi? Eu tô com muita vergonha. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque a minha amiguinha falou que já está brincando com outra amiguinha. Eu falei, that's ok, não tem problema. Você arruma outra amiguinha. Tem tantas pessoas. Aí eu mostrei para ela várias outras amiguinhas que estavam lá. Aí ela foi e felizmente achou
uma amiguinha que quis brincar com ela. Então, gente, é uma coisa difícil de lidar, sabe? E querendo ou não, a gente precisa fortalecer nossos filhos para que diga para eles, olha, se seu amiguinho não quer brincar com você, ele não merece você também. Você pode ter outros amiguinhos ou, sabe, tenta explicar para a criança de uma forma amigável e com empatia que ela também pode ter os amiguinhos dela que vão aceitar ela e tudo bem se o amiguinho não quiser brincar, porque isso vai acontecer, isso acontece com a gente, às vezes a gente quer se conectar com alguma pessoa que não quer conectar com a gente, não é verdade? Então, a vida é um aprendizado, não tem receita de bolo, não tem compaixão às vezes, e a gente tem que crescer com isso, tem que se fortalecer, né, gente? Então é isso. No próximo vídeo, então, eu vou falar para vocês a respeito de algumas dificuldades com a rigidez cognitiva. Então fiquem comigo e não percam o vídeo anterior e o que vai vir depois desse. Tchau, tchau!